Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema Encontrando o Nosso Próximo. É a lição de número 8, de 25 de novembro de 2018. Uma lição maravilhosíssima, onde nós vamos aprender aí sobre a parábola do bom samaritano, ou a parábola do samaritano. Nessa lição, o nosso grande objetivo, o objetivo geral da nossa lição, é traduzir os ensinamentos apresentados nessa aula em prática e realidade. O nosso comentador ele já começa falando que nesse tempo em que nós vivemos, um tempo marcado pelo individualismo, é notório e necessário que nós aprendamos a conviver com as diferenças e aprendamos a ajudar e amar as pessoas, independente da diferença social, política, religiosa, enfim, que as pessoas têm de nós. Portanto, vai ser uma lição maravilhosíssima, onde nós vamos aprender muito os nossos objetivos específicos. Primeiro, interpretar a parábola do bom samaritano. O segundo grande objetivo é reafirmar que a compaixão e a caridade são intrínsecas à fé salvadora. E, por fim, conscientizar que o nosso próximo é qualquer pessoa que de nós necessita. Antes de qualquer comentário dentro da nossa lição, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no nosso canal. O nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa de maneira maravilhosa. Você que não se inscreveu ainda, corra lá e se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no canal Mensagem de Fé e Esperança. Também não deixe de comentar aí o nosso subsídio, deixe ali um comentário, deixe também o seu joinha, o seu like, o seu gostei. Isso nos ajuda muito, isso promove o nosso canal e ajuda para que muitas pessoas que ainda não tiveram acesso possam ter acesso para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Pois bem, posto essas considerações, o nosso textuário está no livro de Marcos, no capítulo 12, versículo 33, que diz: E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. A nossa verdade prática diz: amar ao próximo inclui amar até mesmo aqueles que nos aborrecem, pois encontramos em Deus o maior exemplo de que tal amor é possível. A nossa leitura bíblica em classe, como nós já anunciamos, está no livro de Lucas, no capítulo 10, os versículos 25 a 37, nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas é de suma importância que você faça essa leitura, e recomendo ainda que você faça a leitura diária, todos os dias da semana, temos um texto aí da leitura diária para você fazê-la e também, junto com a sua família, orar ao Senhor, no conhecido culto doméstico. Na segunda-feira, vamos falar sobre amar ao próximo, um mandamento antigo. Desde muito tempo, a Bíblia já nos exortava a amar o próximo. Na terça-feira, orar pelos inimigos e também por aqueles que nos perseguem. Na quarta-feira, quem ama ao próximo cumpriu a lei. Na quinta-feira, o grande desafio de evidenciar que realmente amamos. Como nós podemos mostrar que realmente nós amamos o nosso próximo? Na sexta-feira,
a grande mensagem de Jesus, né, desde o começo. E no sábado, né, a última leitura antes, né, da escola dominical, a evidência de que está agindo corretamente, né? A evidência de que se está agindo corretamente. Pois bem, o nosso primeiro ponto aí vai falar sobre interpretação da parábola do bom samaritano. O primeiro item vai falar que essa parábola é uma parábola, né, de diversas interpretações. Existem muitas, né, interpretações, né, ligadas a esta parábola. A mais comum, né, é que coloca essa parábola como uma alegoria, onde coloca o homem caído como o pecador, né, que, né, saiu do Éden, né, deixou o Éden, abandonou o lugar de conforto, né, Jerusalém, e ele vai para o mundo, né, que aqui é simbolizado por Jericó. É bem verdade que essas alegorias elas nos ajudam na aplicação da mensagem, mas o sentido da parábola, né, não tem a ver com necessariamente, né, fazer uma alegoria, né, dizer que o homem caído é esse ou aquele personagem, né, que Jerusalém é esse ou aquele lugar e que Jericó é este ou aquele lugar. O grande X, né, da parábola é mostrar que nós precisamos amar o nosso próximo e que o nosso próximo é qualquer pessoa que de nós necessita. Ou seja, o nosso próximo é todo aquele que precisa de um socorro, né, de uma ajuda. No nosso segundo item aí, né, pondo Jesus à prova. A Bíblia diz que o certo doutor da lei, ele chega para Jesus e questiona Jesus, né, coloca Jesus à prova. A ideia aqui de colocar Jesus à prova, diz, o termo grego utilizado, oferece a ideia de colocar à prova o caráter de Cristo, para ver se Cristo tinha compaixão ou não, se Cristo iria, né, deslizar, né, em uma pergunta escorregadia, em uma casca de banana, como diríamos hoje. Né? A ideia não é nem mesmo saber, né, se estava apto para receber a salvação ou não, porque aquele doutor da lei, ele já tinha certeza absoluta que ele estava salvo. Ele tinha certeza absoluta de que ele não precisava de mais nada. O que ele queria saber é se Jesus tinha condições, tinha competência para responder uma pergunta tão simples como esta, tão óbvio, né, como esta. Né? Então a ideia, né, desse doutor da lei não é aprender nada, né, não é aprender nada, e sim, né, colocar Jesus à prova, tentar, né, o caráter, né, de Cristo. Foi aí que Jesus ele começa então a contar esta parábola, mas antes ele pergunta o que está escrito na lei, né? Como ler, né? Como ler? E aí o doutor da lei ele responde os mandamentos para Jesus. Ele diz: amará o teu próximo como a ti mesmo, né? Não adulterarás e tal, não furtarás. Ele cita os mandamentos, né, para Jesus. Jesus não perguntou o que estava escrito na lei, né? Como que está escrito lá, né? Jesus não perguntou se ele sabia citar os mandamentos, porque a grande questão não é saber citar, né, os mandamentos. A grande questão é como nós interpretamos os mandamentos, né? Citar a lei, qualquer um pode citar. Agora, interpretar a lei, isso cabe aos juízes, aos promotores, né, aos juristas. Interpretar a lei, né, não é qualquer pessoa, né, que sabe fazer. Agora, ler a lei, qualquer um pode ler. Né? Interpretar a lei, né, já depende, né, de algo a mais, né, que o leigo, né, na sua grande maioria, não tem condição
de fazer. Aqui, é claro, o doutor da lei, ele tinha condições de interpretar a lei, mas ele interpretava a lei ao seu bel prazer. Interpretava a lei, como dizia Jesus a respeito dos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, né? Você vai abençoar quem te abençoa, mas quem é contra você, você pode espizinhar. Isso estava, né, claro, né, na lei oral, no chamado Talmud, né, de que aos amigos os favores da lei, né, aos inimigos os rigores da lei. Isso já estava claro na mentalidade, né, judaica, mais especificamente na mentalidade rabínica, né, dos doutores, né, da lei. Aqui Jesus então começa, né, contar para ele essa parábola para mostrar que ele entendia a lei, né, de forma totalmente arbitrária e contrária ao que Jesus pretendia, ao contrário do que Deus pretende, né, para com os homens. Ele disse: olha, né, um certo homem saiu de Jerusalém, né, e ele vai para Jericó, e no caminho ele cai na mão dos salteadores, né, que o espancam, né, certamente tomam aquilo que tem e deixa o meio morto, né, e se retira. Ocasionalmente passava um doutor da lei, né, que estava indo, um sacerdote, né, estava passando e passou de largo, né, vendo-o, passou de largo. É interessante que a Bíblia diz: vendo-o, passou de largo. Isso quer dizer que o sacerdote viu o homem caído, viu o sofrimento do homem, mas o ignorou. Vendo-o, passou de largo. Ocasionalmente, ou na mesma ocasião, passou um levita, mas também teve a mesma atitude. Vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, né, né, vendo o homem caído, aproximou-se dele, né, deitou nas suas feridas azeite e vinho e colocou na sua cavalgadura e o levou para a estalagem, né? Estando na estalagem, né, pediu ao hospedeiro que cuidasse dele e ainda deixou 2 dinheiros e disse: se não for, né, suficiente, na volta eu pago, né, o que demais gastar, né, com o homem. Essa parábola, ela traz uma questão interessante, porque os 2 personagens utilizados por Jesus não batiam, né, com a religiosidade, né, dos fariseus, não batiam com a espiritualidade rabínica. O primeiro, um homem caído, que está caído, espancado, meio morto. Como que morto? Né? A Bíblia não fala se estava respirando ou se gritando, né? Se estava gemendo, respirando, é claro, porque ele não estava morto, né? Não fala se ele gritava de dor, é bem provável que não, estava inerte, e portanto o sacerdote talvez pense: eu não posso colocar a mão nesse homem porque é contra a lei, porque se ele estiver morto, né, o sacerdote não podia tocar em uma pessoa morta, em um cadáver, ele ficaria cerimonialmente impuro. Então ele prefere a religião do que cuidar do homem caído. Ele prefere cuidar, né, do seu status, ele prefere cuidar da sua reputação do que da sua obrigação espiritual, né, realmente espiritual, né, para com Deus, que é cuidar do homem caído. Então esse é um primeiro grande desafio, né, para tanto para o sacerdote quanto para o levita, né, que também não podia tocar em pessoa morta. Eles podiam alegar que não sabia se aquele homem estava morto ou não. Eles nem se aproximaram para ver a situação, né, do homem. Então esse era um grande desafio, não poder tocar em cadáver.
E um outro desafio que Jesus apresenta é que o homem que socorreu era um samaritano, né? Um samaritano que era odiado, né, veementemente odiado, né, pelos fariseus, odiado, aliás, por todos os judeus. Os samaritanos eram uma classe de gente, né, resultado de uma mistura, né, depois que Sargon II, né, rei da Assíria, né, tomou Samaria, né, levou alguns para a Síria, por território assírio, e trouxe pessoas de outros territórios para ocupar Samaria. Né, dessa mistura de gente, né, surgiu uma raça, né, conhecida como os samaritanos, né, meio parentado com os judeus, mas ao mesmo tempo aí, né, com essa raça mestiça, né, que se tornaram impuros aos olhos dos judeus e que, portanto, eram totalmente desprezados. Então Jesus, ele responde, né, com esta parábola ao doutor da lei, fazendo o que o doutor da lei tentou fazer, uma pegadinha para ele. E é exatamente onde ele cai, né, porque depois que Jesus, né, pergunta, né, para o doutor da lei, né, qual desses três parece ser o próximo? Aí o doutor da lei responde, o que cuidou, né, o que cuidou do homem caído. Né, tão cínico que ele prefere nem falar que é o samaritano. Tal era a raiva, tal era o ódio, a discriminação com os samaritanos. Então Jesus, ele responde quem é o próximo, né, do doutor da lei, né, trazendo dois grandes exemplos. O primeiro do homem caído, que deveria ter sido o próximo, né, tanto do sacerdote quanto do levita, e não foi. E também os samaritanos, que deveriam ser os próximos, né, do povo de Judá, né, do povo de Israel, e não eram. Eram tratados com ódio, tratados com desprezo, né, tratados com desdém. Então a principal, né, a questão principal aí da parábola é mostrar, né, que o nosso próximo é todas as pessoas que precisam, né, de nós. Então vamos falar ainda mais sobre isso nos próximos, né, tópicos, mas como aqui está falando sobre a questão principal da parábola, né, já se faz necessário a gente adiantar e dizer que essa é a questão principal, né, falar sobre a necessidade, né, de entendermos quem é o nosso próximo e já responder que o nosso próximo é todo aquele que de nós necessita. No segundo item aí, né, compaixão e caridade são intrínsecas à fé salvadora. Ou seja, não tem como, né, dizermos que somos salvos se não praticarmos as boas obras. Talvez você me pergunta, mas irmão Adair, as boas obras não salvam. A Bíblia diz que as boas obras não salvam, né? Os crentes, todo mundo não diz que obras não salvam? Sim, nós vamos responder isso. As boas obras, elas não salvam, mas todo salvo pratica boas obras. Né? Paulo diz que nós fomos feitos para as boas obras. Né? Nós fomos feitos para as boas obras. É impossível amarmos alguém sem demonstrarmos obras, né, de compaixão e de caridade, né, para com essas pessoas. A primeira aqui, né, o primeiro item aqui fala sobre a compaixão. Né, compaixão, né, aqui, né, se refere a um sentimento intrínseco, né, que causa tanto incômodo a ponto de alterar não apenas a consciência ou o pensamento, mas também o aspecto físico das pessoas. Pois observa-se que o texto diz, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Né? É impossível termos compaixão e não socorrer a pessoa. O que ocorre é que muita gente confunde compaixão com dó.
né? A dó é aquele sentimento fugaz, é aquele sentimento, né, que não vale nada, dó. Né? Você vê o homem bêbado, né, caído no sol e você fica com dó, né? Coitado, podia estar na sombra, mas você não faz nada, nem para pegar o homem bêbado e colocar na sombra, né? Não tem coragem. Vê o bêbado ao relento, debaixo da marquise, né, sem coberta, naquele frio terrível, e você encapotado, né, de blusa, de frio, jaqueta, mas coitado desse homem, essa hora da noite na rua, sem uma coberta, sem nada, mas tudo bem, fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Se bem que poderia fazer alguma coisa, pelo menos levar um lençol da sua casa e cobri-lo, né? Talvez tirá-lo da chuva, se estiver chovendo, né? A dó é aquele sentimento que não leva a nada. A compaixão é diferente. A compaixão, ela leva o indivíduo a se mover em direção a ajudar essa pessoa. A Bíblia diz, né, e vendo a grande multidão, teve compaixão, porque andava como ovelha sem pastor. Em seguida, ele enviou os 12 discípulos. Né? Ele enviou os 12. No capítulo 9 de Mateus, ele sente grande compaixão. No capítulo 10, ele envia os discípulos. A Bíblia diz que Jesus, vendo a multidão, teve compaixão porque já era tarde e eles estavam com fome. Né? Imediatamente ele multiplicou os pães e os peixes. A viúva de Naim está levando o filho para enterrar, para sepultar. A Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão. Em seguida, ele devolveu o filho, né, para a viúva, né, que chorava e diz, não chores, né, seu filho está vivo, não chores. Né? Acabou o choro, né, é o momento de chorar. Você encontrou com Jesus, encontrou com o dono da vida. Então a compaixão, ela leva o indivíduo a mover-se em direção ao sofrimento alheio. Né? E sempre vai ser assim. O que não leva a pessoa a mover-se em relação ao sofrimento alheio é a chamada dó, né? Fiquei com pena dele, tadinho. Fiquei com dó, tá desempregado, fiquei com dó. Ficou com dó, fez o quê? Nada, fez nada. Nem perguntou se ele está comendo, se ele está bebendo, se ele tem roupa, se o aluguel está em dias. Nem perguntou, porque teve dó. Mas a pessoa que tem compaixão, ele vai ajudar a pessoa, procura um emprego, né, perguntar se a pessoa já almoçou, né, se já jantou, né, perguntar o que está faltando, o que pode fazer, e vai fazer alguma coisa, né, para essa pessoa. A compaixão, ela leva a pessoa necessariamente a mover-se em direção a ajudar o próximo. O segundo item aqui, ele vai falar sobre o cuidado. Ao ver o homem caído, o samaritano, ele aproximou-se, atou-lhes as feridas, derramando-lhe azeite e vinho, e a Bíblia diz que levou para uma estalagem e cuidou dele. E cuidou dele. A necessidade, de cuidarmos do próximo é evidenciado aqui, nesse texto aqui da parábola. No finalzinho aqui, o nosso comentador vai dizer, não há demonstração de cuidado sem prática. Não adianta a gente falar que ama a obra missionária se não praticarmos missões. Não adianta falarmos que amamos os perdidos se não praticarmos a obra da evangelização. Não adianta falar que amamos os nossos irmãos se não fizermos nada por eles. Também ele continua aqui, assim como não há amor sem compaixão. Não existe amor sem compaixão. O que existe sem compaixão é o que eu já disse. É dó, pena, A pessoa fica ali com aquele ressentimento, pena. É coisa que dá e passa. Compaixão, não. Quando a gente se compadece, a gente faz alguma coisa. O terceiro item aí, ele vai falar sobre caridade. O samaritano da parábola não apenas se aproxima do homem caído, que está ferido à beira do caminho, nem somente se compadece dele, mas decide curá-lo, dar-lhe atendimento de emergência e conduzi-lo a uma estalagem. Porque o que é a caridade?
A caridade é o amor colocado em prática. Algumas versões da Bíblia, né, já nem usa mais a palavra amor. No lugar da palavra amor aparece a palavra caridade. A palavra caridade é mais forte, né, do que a palavra amor, né? Porque caridade é o amor colocado em prática, o amor levado às últimas, né, consequências. Para Cristo, só existe realmente caridade se houver demonstração de amor, pois no texto de João 3,16 não diz que Deus apenas amou o mundo, né? Não apenas amou o mundo, mas deu seu Filho unigênito, né? Se a Bíblia dissesse que Deus amou o mundo de tal maneira, mas não tivesse ofertado nada, né, dava para desacreditar desse amor, né? Dava para pensar que tipo de amor é esse, que ama e não faz nada. Está vendo um homem perdido e não faz nada. Mas Deus, Ele tanto nos amou, que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No nosso terceiro e último ponto, vai falar aqui sobre o nosso próximo é qualquer pessoa que necessita, ou qualquer pessoa necessitada. É o primeiro item aí, né, o próximo, né? Na parábola, quem se fez próximo do homem ferido foi uma pessoa que o doutor da lei, né, teria como completamente indigna de receber sua atenção e cuidados, visto que os judeus samaritanos nutriam um recíproco sentimento de desprezo e quase ódio, né, quase odiando um ao outro. Não havia para aquele doutor um exemplo mais doloroso. Jesus, né, como diz o dito popular, ele tocou na ferida do doutor da lei. Ele traz dois exemplos terríveis, né, para o doutor da lei. O primeiro, o exemplo do homem caído, que para um sacerdote, né, para um levita, era o cúmulo do absurdo, né, que eles pudessem tocar nesse homem caído. Porque eles não sabiam, ou pelo menos poderiam alegar se o homem, que não sabia que o homem estava vivo ou morto, né? E o segundo grande obstáculo, né, que nós já falamos anteriormente, é que para eles os samaritanos eram desprezíveis, né? Assim como também, né, para os samaritanos, os judeus eram desprezíveis. Era uma rivalidade que se arrastava há tempo. E Jesus está querendo exatamente quebrar essa rivalidade, né? Quebrar esse preconceito e mostrar que em Cristo todos somos um. Que em Cristo todos precisam, né, de ser cuidados e socorridos, amados e ajudados. Nosso segundo item aí do terceiro tópico, ajudar ao próximo não salva, mas é algo que deve ser feito por quem é salvo. Né? Nós já falamos isso também. Né? Ajudar o próximo, né? Obras não salvam. As pessoas que fazem obras, né, para serem salvas, pessoas que confiam nas boas obras, acham que serão salvas, né, por suas boas obras, estão redondamente enganadas. Ninguém é salvo por obras. Né? O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 2, o versículo 8, ele diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Né? Pela graça sois salvos por meio da fé. O versículo 9 ele diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Né? O que seria se os homens pudessem ser salvos pelas obras? Alguns alcançariam a salvação mais rápido do que os outros. Né? Alguns nunca poderiam ser salvos porque não podem fazer boas obras, não tem nada para fazer, não tem condição financeira, não tem nada para fazer em relação ao outro, olhando por esse lado, né, financeiro. É bem verdade que todos podem ajudar, mas alguns seriam salvos mais fácil do que o outro.
mas não é assim que é salvo. A salvação é pela graça, é pela fé somente, né? Isso está definido como uma das bases da reforma protestante, a salvação por meio da fé, a salvação por meio da graça, né, por meio da palavra de Deus. Agora, é bem verdade que a pessoa que é salva, ela é acompanhada de obras. As boas obras acompanham os salvos. Veja o que diz o comentador. É importante salientarmos que fazer obras de caridade não salvam ninguém, não levam ninguém à salvação. Contudo, os verdadeiros filhos de Deus são feitos para as boas obras e realizam naturalmente, ou realizam as boas obras naturalmente. O nosso terceiro item vai dizer a medida do amor para com o necessitado. Qual deve ser a medida, né? Até que ponto nós devemos amar as pessoas? Amar as pessoas como Cristo nos amou. Essa é a medida. A medida do amor é a medida de Cristo. Amar como Cristo nos amou, né? Amar uns aos outros como eu vos amei, né? Diz aqui, a medida, né, do amor para com o próximo não deve ser estabelecida na base das diferenças nacionais, né, de confissão religiosa ou de grupo social. Quando uma pessoa precisa de ajuda, a gente não pode perguntar se essa pessoa é cristã ou se ela é ateia. Você não pergunta, moço, você é cristão ou ateu? Né? Dona, você é cristã ou ateia? Eu queria te ajudar, mas se você não é crente, eu não posso. Você não pode perguntar, você é mulher hétero ou você é mulher trans, né? Se você for transexual, não te ajudo. Você é um homem, né, hétero ou você é um gay? Né? Se você for gay, eu não vou te ajudar. Né? Se você for um homossexual, eu não posso te ajudar. O amor não se limita a ajudar as pessoas que fazem parte apenas do nosso ciclo, né, de amizades. O amor não se limita a ajudar a pessoas que fazem parte, né, da nossa comunidade, né? Senão, não é amor. É esse tipo de amor que era vivido pelos fariseus, né? A ajudar quem os ajudava, amar quem os amava. Jesus, quando confronta os fariseus, diz, se vocês amarem apenas os que vos amam, que galardão tereis? Né? Como que você pode querer galardão se você ama apenas a pessoa, né, que te ama? E por fim, aqui, nosso último tópico, né, sendo o próximo. Né, sendo o próximo. Né, na resposta de Jesus, a pergunta é inversa. Ou seja, né, de quem eu devo ser o próximo? É interessante que Jesus, né, quando ele conclui a parábola, ele conclui perguntando o seguinte: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele não pergunta, né, qual o homem caído, você acha que era o próximo de algum deles? Não, ele não pergunta isso. Ele pergunta qual desses três foi o próximo. A pergunta de Jesus não a pergunta de Jesus não é quem precisa ser ajudado. A pergunta de Jesus não é quem precisa ser ajudado. A pergunta é quem você pode ajudar, né? Quem você deve ajudar, né? O que você pode fazer por alguém que está caído, por alguém que está necessitado? É interessante que esta parábola, ela desestabiliza, né, o ego, né, do homem, né, doutor da lei, né, do doutor da lei. Ela desestabiliza, mostrando que todas as suas obras, né, como já dizia o profeta Isaías, não passava de trapos de imundície, porque ele confiava em si mesmo, ele confiava nas obras. Portanto, ele foi reprovado, né, diante de Jesus. Quando
Jesus conclui, né, a parábola, né, quando Jesus termina de fato a parábola, que o doutor da lei, ele dá o veredito, ele diz que o que era próximo do homem, o que trabalhou, agiu como próximo do homem, foi o homem que cuidou dele. Jesus disse, vai e faze-o da mesma maneira. Né? Como o samaritano cuidou do homem caído, vai e faze-o da mesma maneira. Que Deus nos ajude para que nós possamos fazer da mesma maneira. Da mesma maneira como que o homem, o samaritano, cuidou do homem caído. Que nós não façamos da mesma maneira que os ladrões. Os ladrões disseram, o que é seu é nosso. Tomou dele, o espancou e foi embora. O levita e o sacerdote disseram, o que é seu, o que é nosso é nosso. Já o samaritano diz, o que é meu é seu, né? O azeite é meu, também é seu. O vinho é meu, também é seu. O cavalo é meu, também é seu. O dinheiro é meu, também é seu. E cuidou dele, né? Portanto, que nós possamos fazer da mesma maneira como fez o samaritano. Que Deus ajude você, né, como professor, superintendente, né, aluno da EBD. Até um próximo vídeo, né, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.